Oi, pessoal, eu sou o pastor Gleison, diretor do Seminário Teológico de Missões, e nós estamos dando início à nossa segunda aula do curso de Missiologia. Hoje nós iremos estudar acerca de teologia, acerca de Deus, né? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de estar lhe convidando a estar se inscrevendo em nosso canal, o canal do nosso seminário no YouTube, dando um like. E as perguntas que vocês, nossos alunos, tiverem, pode deixar no comentário desse vídeo no YouTube, que a gente vai respondendo e tirando as dúvidas, respondendo as perguntas. Durante o nosso vídeo, durante a nossa aula, nós iremos deixar uma frase, que será uma senha. Essa frase vai estar dividida em 3 partes, são 3 senhas que depois nós iremos pedir essa senha a você, tá? Quando formos fazer a emissão do certificado de conclusão desse curso de missiologia. Porém, meus queridos, teologia, a palavra teologia, ela deriva-se de 2 palavras gregas, que é theos mais logia. Theos, em grego, quer dizer Deus. Logia é estudo. Teologia 1 é essa matéria que iremos estudar hoje. Teologia é o estudo acerca de Deus. O estudo acerca de Deus. Deus é grandioso demais para que possamos compreendê-lo plenamente. Ele não teve princípio e não tem fim. Não há lugar onde a sua presença não seja sentida. A Bíblia faz a seguinte pergunta em Jó, capítulo 11 e versículo 7. Veja comigo. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Observe essa pergunta. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Será que iremos conseguir alcançar a perfeição do Todo-Poderoso? Com certeza não, porque a perfeição de Deus, nem os anjos, que são suas criaturas, poderão chegar a essa perfeição. Porém, nós estamos em um processo de santificação. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos envolvidos com a sua glória, com a sua majestade, com tudo aquilo, com todos os atributos que Deus tem. Deus habita no céu e ele reina sobre toda a terra. A Bíblia nos diz, em Isaías, capítulo 66 e versículo de número 1. Veja comigo. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Deus faz uma afirmação: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Aí ele faz a pergunta: que casa vocês me edificariam? Que casa podemos edificar? Nós não podemos edificar uma casa para poder conter Deus dentro daquele local. Mas Deus, ele habita em nossos corações. Deus habita em nossa vida. Veja o que diz Salmos, capítulo 47, versículo 8. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Deus está sentado no seu trono. E para estarmos diante do seu trono, para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos entrar dentro de um processo de santificação, um processo lento, contínuo e ininterrupto, até alcançarmos a estatura
de varão perfeito. Nesse estudo, estaremos enfocando algumas verdades especiais sobre Deus. São fatos sobre o imutável caráter de Deus. Através destas coisas, você entenderá mais sobre a natureza de Deus, você chegará a entender Deus e a ver como ele se importa com você pessoalmente. Vamos agora à letra A do nosso material didático. Vamos estudar agora, na primeira parte do nosso material didático, da nossa apostila, na letra A, qual é a natureza de Deus? Qual é a natureza de Deus? Em primeiro lugar, Deus é o Criador de tudo. Segundo, Deus é todo-poderoso. Terceiro, Deus é onisciente. Quarto, Deus é santo. Quinto, Deus é espírito. Sexto, Deus é uma pessoa que você pode conhecer. Deus é um pai amoroso. Então, vamos ver aqui essas 7 características da natureza de Deus. Deus é o Criador de tudo, de todas as coisas. Veja comigo esse texto em Neemias, capítulo 9 e versículo de número 6. Neemias, capítulo 9 e versículo 6 diz: Só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adoram. Louvado seja Deus. Vemos aqui o grande poder de Deus sobre a natureza, sobre a criação. Todas as coisas foram feitas por Deus, para a glória de Deus no céu e na terra. Veja também em Salmos, capítulo de número 139, versículo 13. Diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. O próprio salmista está reconhecendo nesse texto que ele é uma criatura, ele foi criada por Deus, tecido pelo próprio Deus no ventre da sua mãe. Esse é o privilégio que temos de ter sido criado, imagem e semelhança desse Deus tão maravilhoso. Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem, inclusive de você, que foi chamado por ele para a obra da evangelização, para a obra missionária. É muito importante que o missionário ele possa ter em sua mente, ter em seu coração essa convicção de que você foi criado por Deus para a glória de Deus. A segunda característica da natureza de Deus é que Deus ele é todo-poderoso. Observe comigo esse texto em Romanos, capítulo 9, versículo 19, ao versículo 21. Diz assim: Dir-me-se-á então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Não tem o oleiro o poder sobre o barro. Deus, ele nesse texto, ele é o oleiro. Ele tem todo o poder sobre a matéria-prima, sobre o homem. É? E a Bíblia diz que ele criou vasos para a honra e vasos para a desonra. Porém, Deus nos dá o livre-arbítrio para decidirmos o que queremos. Se queremos honrá-lo ou se queremos desonrá-los. E assim, arcar com as consequências, sejam elas de forma positiva ou negativa. Veja o texto também em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. 1 Crônicas 29, 11 diz assim:
tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e te exaltastes por cabeça sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é soberano sobre o céu, como Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, veja agora em Efésios, capítulo 3 e versículo de número 20. Efésios 3, 20. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! Veja que palavra de Deus maravilhosa, meus irmãos. Deus é poderoso para fazer em nós, para aperfeiçoar em nós, através de nós, a sua igreja, os seus filhos, todo o poder que opera, o missionário, na obra missionária, no campo de evangelização. Deus está lhe delegando poder, autoridade, para você orar pelos enfermos, expulsar demônios e pregar a palavra de Deus com autoridade. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque ele é um Deus todo-poderoso. Vale a pena seguir, servir, louvar e adorar ao nome desse Deus. Outro atributo de Deus, Deus, ele é um Deus onisciente. Veja comigo, em Hebreus, capítulo de número 4, e versículo de número 13. Hebreus 4, 13 diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Louvado seja Deus. Todas as coisas estão diante dos olhos de Deus. Observe também em esse texto de 1 João, capítulo 3 e versículo 20. Sabendo que o nosso coração nos condena, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Isso quer dizer, se o nosso coração não nos condenar, Deus é maior, porque Deus conhece a intenção, Deus conhece o coração do homem, Deus conhece os pensamentos do homem, ele é onisciente. Vemos aqui um atributo, ele é todo-poderoso, ele é onipotente. E agora nós vemos aqui nesses dois versículos que citamos a onisciência de Deus. Deus é conhecedor, sabedor de todas as coisas. Porém, vejamos agora mais um atributo de Deus. Em 1 Samuel, capítulo de número 2 e versículo de número 2, mostra que Deus é santo. 1 Samuel 2:2 diz: Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não há santo como o Senhor, e não há nenhum outro como ti, porque rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não existe outro para se assemelhar a Deus. Como disse no início desta matéria, desta aula, nós estamos em um processo de santificação, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E essa estatura de varão perfeito acontecerá, como disse Paulo, quando a incorruptibilidade, se ela vir sobre a nossa vida corruptível, o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aí seremos perfeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, agora,
Depois que passarmos por esse processo, aí estaremos com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui na terra, enquanto estivermos aqui na convivência com os nossos irmãos, nós estamos em um processo de santificação. Louvado seja Deus. Deus é santo e não há ninguém, nenhum homem, nenhum outro dentre os deuses que possam se assemelhar como o nosso Deus. Não há ninguém semelhante a ele. Deus também, ele é espírito. Essa é uma grande pergunta. O que é Deus? Veja, em João, capítulo 4, versículo 24, o que diz o texto. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele também é uma pessoa que você pode conhecer. Deus é espírito, mas ele é uma pessoa que você também pode conhecer. Se você quiser conhecer a Deus, você terá esse acesso para que você possa estar próximo a ele. Observe o que disse Tiago na sua carta, no capítulo 4 e versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode se chegar a ele, e ele vai chegar-se até você. Também está escrito em Salmos, capítulo 145 e versículo de número 18. Salmos 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Louvado seja Deus. Para Deus se aproximar de nós, precisamos estar próximo a Ele com verdade. Deus, para se aproximar de nós, precisamos estar na verdade. E para estarmos na verdade, precisamos estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem pode conhecer a Deus. É possível, sim, para que você tenha um encontro com Ele. Mas o homem, para chegar-se a Deus, o homem precisa reconhecer que Deus é santo e que ele precisa estar na verdade para ter essa revelação e essa proximidade de Deus. Deus também, ele é um pai amoroso. Ele apresenta-se à humanidade como um pai amoroso. Veja o texto de 1 João, capítulo 3 e versículo 1, o que diz o texto. 1 João 3, versículo 1 diz: vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você tem o privilégio de ser chamado filho de Deus através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. E como filho de Deus, você tem todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus, ele é criador de todas as coisas. Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é santo, Deus é espírito, Deus é uma pessoa que você pode conhecer, mas ele também se apresenta como um Deus, é um Pai amoroso. Louvado seja o nome do Senhor. É muito maravilhoso compreendermos os atributos divinos da natureza de Deus. A natureza de Deus se revela a nós através da palavra de Deus, através das Escrituras. Porém, amados, vamos agora para a letra B do nosso material didático. Deus é grande demais para habitar em templos. Observe comigo esse texto
em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, 25 a 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24, 25 a 28 diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Louvado seja Deus. Atos capítulo 17, versículo 24 ao 28. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está preocupado com grandes catedrais. Deus não está preocupado com grandes templos. Deus está preocupado. O objetivo de Deus é resgatar o homem perdido. Por isso você foi chamado para esta obra de evangelização, para esta obra missionária. Nós, como igreja, precisamos ter a consciência precisamos ter esta consciência. Deus habita no homem. Deus habita em você. Deus habita em nós. Quando nós compreendermos isso, nós teremos a consciência de que seremos realmente adoradores de Deus de uma forma verdadeira, em espírito e em verdade. Na letra C desta matéria, acompanhe na sua apostila. Nós vemos aqui a posição em que estamos diante de Deus. Quem somos diante de Deus? Em primeiro lugar, nós somos criados por Deus. Em segundo lugar, somos propriedades de Deus. E em terceiro, somos chamados para adorarmos a Deus. Como criados por Deus, somos criados por Deus. Observe essa posição. Em Salmos, capítulo 139, versículo 14 ao versículo 16. O salmista está dizendo: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer coisa dela existir. Louvado seja o nome de Deus. Somos criaturas, somos criados por Deus. Nós vemos o salmista reconhecendo isso. Que coisa maravilhosa. Antes de ser formado no ventre da mãe, Deus já te conhecia. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa vitoriosa, porque dentre muitos embriões, você foi o escolhido para estar nesse momento aqui, se qualificando para fazer a obra missionária. Você foi criado por Deus.
E por isso você também é uma propriedade de Deus. Você tem um dono, você tem uma pessoa que cuida de você. E quem é esta? E quem é este ser maravilhoso? Veja, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e versículos 20. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Fomos chamados por Deus, criados por Deus e somos propriedades de Deus. Somos o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Isso é um privilégio maravilhoso que temos, de sermos o templo de Deus, chamados, somos a propriedade exclusiva de Deus. Não pense que quem tocar em você vai ficar por isso mesmo, porque você tem um dono, você tem um pai amoroso que cuida de você, e esse pai é o nosso Deus. Ele também nos chama para que sejamos verdadeiros adoradores de Deus. Observe o texto em Apocalipse, capítulo 4 e versículo de número 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é o Criador, ele é digno de receber glória, honra e poder, porque ele criou todas as coisas para ele, inclusive nós fomos criados por Deus com o objetivo de adorá-lo, de magnificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora nós vamos para a letra D da nossa matéria estudada. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Na letra D diz: tome uma decisão. Nós estamos concluindo essa matéria sobre teologia, sobre Deus. E na obra missionária, nós precisamos tomar decisões. Precisamos tomar decisões diante de Deus. E vemos aqui, mas antes de irmos para o texto, eu quero passar para vocês as 3 senhas que formam a palavra-chave dessa matéria. Nós iremos pedir essas palavras quando formos emitir o certificado. Isso aqui é para os alunos do curso de missiologia, tá? As 3 senhas as 3 senhas que são as palavras-chave são: a primeira senha é chamados por Deus. Chamados por Deus. Essa é a primeira senha. A segunda senha é para ganhar. Segunda senha, a segunda senha da frase é para ganhar. E a terceira senha é vidas para Cristo. Essas são as 3 senhas. Eu estou lhe dando agora as 3 senhas que você vai precisar na emissão do seu certificado. A cada vídeo nós vamos passar uma frase com as senhas e você vai tomar nota, você vai anotar as senhas e quando formos emitir o seu certificado, você vai nos passar essa senha que nós estamos passando para você aqui nesse vídeo aula, tá ok? Vamos voltar à nossa aula. Acompanhe aí no material didático que nós já passamos para vocês. Na letra D está escrito aqui: tome uma decisão. Tome uma decisão. Por favor, coloque para mim o texto de Mateus, capítulo 22, e versículo 37.
Mateus 22, 37 diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Louvado seja Deus. Volte para mim o texto, o vídeo. Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Precisamos tomar uma decisão de ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, de todo o nosso coração. Nós não podemos dividir esta prioridade com outras situações ou outros deuses. Nós só podemos ter um Deus, o Deus criador do céu e da terra, aquele que ele criou. Ele não aceita dividir a sua adoração com nenhuma outra situação, pessoa ou outro Deus. Porém, Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Precisamos estar totalmente voltados para Deus. Você que quer ingressar na obra missionária, precisa ter esta convicção. Precisa estar nesse nível de amor. Por isso, nós lhe desafiamos hoje a tomar essa decisão. A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Josué. Ele foi um grande líder da nação de Israel. O povo havia devagado pelo deserto durante 40 anos, sem possuir uma terra própria. Josué, sob a orientação de Deus, dirigiu o povo na vitória contra as nações malignas que habitavam em Canaã e tomou posse da terra deles para a nação de Israel, que até então não possuía um lar. Em seguida, Josué desafiou todo o povo a tomar uma decisão. Observe esse texto comigo no livro de Josué, capítulo 24 e versículo de número 15. Porém, se vós permanece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais, e se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele chama o povo para uma tomada de decisão. A quem vocês querem servir? Aos deuses dos amorreus, aos deuses dos vossos pais lá no Egito, ou vocês querem servir ao Deus que nos libertou do Egito e nos trouxe até a terra de Canaã? Ele coloca diante do povo, mas Josué, como um verdadeiro missionário, cumprindo a missão pela qual foi chamada por Deus, suceder Moisés e conduzir ao povo à terra prometida, ele coloca: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Ele tomou primeiro a decisão para poder se colocar diante do povo. Eu e a minha casa. Um verdadeiro missionário, ele precisa manter esta comunhão com Deus e ter essa tomada de decisão para poder ser exemplo para conduzir outras vidas a Cristo. Meus amados, esse mesmo desafio vem a cada um de nós que quer assumir hoje mesmo esse compromisso com a obra da evangelização, com a obra missionária. Deus lhe chamou. Fomos chamados por Deus para ganhar vidas para Cristo. Essa é a frase chave. Essa é a frase, esses são os códigos que são passados nessa matéria. Porém, precisamos aplicar isso na vida e ter isso em nossa mente. Que Deus possa continuar nos abençoando e estaremos juntos na próxima matéria. Na próxima matéria, nós vamos estudar sobre o homem e Satanás. Nós vamos estudar sobre antropologia e demonologia. Amém? Nós nos vemos no próximo vídeo aula e que Deus abençoe a todos vocês. E não esqueça de
filiar-se ao nosso canal e dar o seu like e compartilhar entre os seus amigos para que essa mensagem também possa chegar e possa alcançar muitas vidas. Que Deus possa abençoar a todos em o nome de Jesus. E nos vemos na próxima aula.